Olá pessoal, novamente sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso EAD, Educação à Distância, CorelDRAW e Ilustração Digital. Estamos entrando numa nova etapa do nosso curso, uma vez que nós já vimos o trabalho de todas as ferramentas de linha no CorelDRAW. Tá? Então hoje iremos começar a falar sobre como cortar, excluir e separar segmentos de objetos. Vamos deixar o nosso gerenciador de objetos aberto para que vocês possam entender tudo o que vai acontecer nesses processos. Caso você não esteja com o gerenciador de objetos aberto, basta lembrar que você vem aqui no menu Janela, Janelas de encaixe e só marcar a opção Gerenciador de objetos. Muitas vezes as pessoas já estão com o gerenciador de objetos ativo, ele vai ficar marcado essa caixinha, tá? No entanto, ele não está encontrando o gerenciador aqui, tá? Isso significa que ele se encontra contraído. Como assim contraído? Tem uma setinha aqui, ó, né? Se eu clicar aqui, ele contrai. Então, às vezes a pessoa já está com o gerenciador aberto, tá? Só que ele se encontra contraído. Então, basta você vir aqui na guia do nome dele, dar um clique e o gerenciador abre-se novamente. Vamos observar que no gerenciador eu tenho 3 textos artísticos que são nossos textos aqui, ó, tá certo? Ó? Um aqui, 2, 3, tá? E 2 objetos bitmaps. Vamos baixar aqui um pouquinho. Eu tenho, dentro desses 2 objetos bitmaps, eu tenho esse aqui, que é o desenho do cachorrinho, e tem isso aqui, que é a foto da Scarlett Johansson. Tá? Deve ser essa mesma a pronúncia, né? Esse vídeo, eu ia fazer ele um único vídeo apenas, tá? Mas vai ficar muito extenso e ninguém tem saco para ficar vendo um vídeo com mais de 15 minutos, tá certo? Então vou seccionar, tá? E esses vídeos vão ficar aí um pouco mais curtos, tá certo? Principalmente que algumas ferramentas de corte acabam gerando muitas dúvidas, principalmente em usuários iniciantes no CorelDRAW. Por quê? Por exemplo, ferramentas tipo borracha, eles acham que é a mesma coisa que você estivesse trabalhando com um editor de imagens, tá? Que faz, ele acaba apagando pixel a pixel, tá? Lembrando que o CorelDRAW é uma ferramenta gráfica, tá? De manipulação de vetores. Então, muitas vezes o comportamento de uma ferramenta dentro do CorelDRAW ocorre de forma diferente dentro de um editor de imagens, tá certo? Vamos lá. Primeira ferramenta que iremos falar. Vindo aqui no conjunto de ferramentas, tá? Que é o terceiro conjunto aqui, ó, tá? Nós temos as ferramentas cortar, faca, excluir segmento virtual e a ferramenta borracha. Vamos começar então pela ferramenta cortar, tá? Essa ferramenta é muito útil, muito legal trabalhar com ela, porém é aquilo que eu falei, né? Ela já começa a gerar dúvidas logo de início, tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu quero fazer um corte nessa foto da Scarlett Johansson. Tá? Vocês estão observando que eu tenho uma área muito, assim, vazio, né? Eu quero apenas, vamos pegar aqui somente a cabeça dela aqui, né? Então, basta você clicar e arrastar. Ele vai formar um retângulo, como vocês podem observar. Ó. Aqui vocês podem estar aumentando o zoom e ajustando o que você quer cortar, tá vendo? Somente a área que estiver dentro dessa parte retangular é que será cortado, ok? Então vocês podem acessar aqui a qualquer momento, você acessar não, desculpa. Você pode estar editando aqui o tamanho que vocês bem entenderem, tá? E agora começa a primeira dúvida. Vou diminuir o zoom. Vocês observem que quando eu fiz essa seleção, nossa página aqui ficou acinzentado, tá? E agora nós vamos ter um efeito indesejado. Que efeito é esse? Se eu der 2 cliques aqui, lembre que somente o que está dentro dessa área marcado é que vai ser preservado. O resto vai ser excluído no corte. Tá? Inclusive o cachorrinho e o nosso texto. Vamos ver? 2 cliques. Sumiu tudo. Tá? Então vamos dar aqui, vamos voltar à ação. Mas eu quero fazer o corte e quero preservar os demais objetos aqui da página. Como é que eu faço? Então, antes de você pegar a ferramenta de corte, vamos pegar aqui a ferramenta de seleção. Selecionamos o objeto que eu quero cortar, somente o objeto que eu quero cortar, tá? E vamos pegar a ferramenta agora de corte. Vou aumentar o zoom aqui. Observe que eu tenho uns pontinhos aqui, ó, que está marcado, né? Ó. Então significa que ele está selecionado. Por que está aparecendo essa palavra nó quando eu aproximo aqui, né? Quando vocês virem aqui também, aqui em alinhar A, tá? Eu deixei marcado aqui alinhar objetos, tá? Por isso que ele faz isso. Então agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos acertar. E agora, eu vou fazer o procedimento de corte, que é dar 2 cliques na minha seleção. Ok?
Então percebam que agora eu preservei os demais objetos, tá certo? Quer dizer, acabei não alterando o que estava fora da demarcação, tá certo? Então é dessa forma que eu trabalho com a ferramenta de corte. Vou voltar à ação novamente. Eu posso fazer o corte, usar essa ferramenta somente em um objeto bitmap? Não, eu posso utilizar ali um objeto bitmap, um objeto vetorial ou qualquer, como texto, né, curvas e qualquer coisa. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a ferramenta retângulo, então vou fazer um retângulo aqui, por exemplo, vou deixar ele aqui em verde, né? Vamos lá, ele já está selecionado, como vocês podem observar. Ferramenta de corte, eu quero cortar essa parte aqui. Então, 2 cliques, pronto, ficou só a parte que eu queria, tá certo? Então aqui vocês estão dizendo que é um objeto retangular que agora virou um objeto de curva. Tá? Texto, posso fazer corte em texto também? Posso. Só que, logicamente, que se você já está em formato de texto artístico, né, basta você vir aqui na ferramenta texto e fazer a edição. Acontece, deixa eu duplicar esse objeto. Dupliquei o objeto, vou trazer ele aqui. Então você pode observar que o objeto duplicado está em forma de texto. Tá? Mas vamos supor que você pegou um texto aí numa foto, sei lá, na internet, só que ele logicamente está em bitmap. Então vou converter, por exemplo, eu vou converter ele em curvas, tá? E vou converter ele em bitmap, ó. Então agora ele virou um objeto bitmap. Então o que vai acontecer? Eu posso fazer o corte, quero somente a palavra ilustração digital. Então a mesma situação. Seleciono o objeto, vem aqui na ferramenta de corte, faz isso, ó. Agora é só ajustar o tamanho que você quer. O tamanho não, a área que você quer fazer o corte, ó. Tá certo? 2 cliques. Preservei somente aquilo que eu quero. Tá certo? Então essa aí é a ação da ferramenta cortar.